Eu achava que sabia o que era traição, até o dia em que minha esposa, Renata Moura, entrou na nossa audiência de divórcio com ele sentado bem atrás dela. Eduardo Bastos, o homem que estava destruindo o meu casamento havia 8 meses, sem que eu sequer soubesse seu nome. Mas aqui está o problema da vingança. Às vezes, ela te encontra quando você nem está procurando. Tudo começou 3 semanas antes da data do julgamento. Eu, Caio Fernandes, estava sentado no escritório da minha advogada, revisando a papelada final, quando ela mencionou algo que me deixou arrepiado. Disse que Renata havia listado o Eduardo Bastos como testemunha de caráter. Uma testemunha de caráter. O homem que estava dormindo com minha esposa ia testemunhar sobre o bom caráter dela. Lembro-me de rir. Não porque fosse engraçado, mas porque a audácia era tão impressionante que partiu algo dentro de mim. Ali estava essa mulher, que passou o nosso casamento inteiro me dizendo que eu não era o suficiente, que eu não entendia as necessidades dela, que eu estava muito focado no trabalho. E agora ela ia exibir o parceiro do caso como uma espécie de troféu, bem na frente de um juiz. Minha advogada, doutora Camila Rios, viu minha expressão e perguntou se eu estava bem. Eu não estava. Eu não estava bem desde o dia em que encontrei aquelas mensagens de texto no celular da Renata, 6 meses antes. Mensagens que começaram inocentes, mas se tornaram tudo que eu não estava dando a ela. Naquela noite, eu simplesmente não consegui dormir. Fiquei pensando em Eduardo Bastos, testemunhando sobre o caráter da minha esposa, mesmo sabendo exatamente que tipo de caráter ela realmente tinha. E foi aí que algo fez sentido. Se ele ia estar lá, sentado naquele tribunal para mentir por ela, então talvez a esposa dele devesse saber onde o marido passava as tardes. Eu sei o que você está pensando, sei como isso soa, mas entenda uma coisa. Eu tentei salvar meu casamento. Tentei terapia, tentei mudar, tentei tudo, exceto aceitar que algumas pessoas são simplesmente vazias por dentro. E Renata, ela havia se desligado emocionalmente muito antes de partir fisicamente. Já havia me substituído em todos os sentidos importantes. Encontrar Lígia Duarte não foi difícil. Uma busca rápida nas redes sociais me mostrou tudo o que eu precisava saber. Ela era professora de jardim de infância, casada com o Eduardo há 12 anos e mãe de 2 meninas lindas. Postava fotos de férias em família, eventos escolares, jantares de domingo, o tipo de vida que Renata e eu tínhamos antes de ela decidir que não era mais suficiente. Fiquei olhando para aquelas fotos por horas. Lígia não fazia ideia. Estava vivendo a vida, ensinando crianças, planejando festas de aniversário, completamente alheia ao fato de que o marido estava mandando mensagens para minha esposa sobre quartos de hotel e viagens de fim de semana. Ela merecia saber. Mas, mais do que isso, merecia ter a chance de escolher o que viria a seguir. Mandei uma mensagem para ela. Nada dramático, nada acusatório. Só disse que achava que precisávamos conversar sobre nossos cônjuges. Em menos de 1 hora, ela me ligou. Sua voz estava trêmula quando disse oi. Ela já sabia. Em algum lugar lá no fundo, ela sabia. Suspeitava que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. As noites longas, as viagens de negócio repentinas, o distanciamento de Eduardo. Ela só precisava de alguém para confirmar o que o coração já sabia. Nos encontramos em um café no centro da cidade. Lígia era menor do que eu esperava, com olhos gentis que pareciam já ter chorado muitas lágrimas. Ela trouxe capturas de tela impressas de mensagens de texto que havia encontrado no iPad de Eduardo. Mensagens que combinavam perfeitamente com o que eu havia descoberto no celular de Renata. Ficamos ali por 3 horas, comparando anotações, compartilhando as peças de um quebra-cabeça que ambos estávamos tentando resolver sozinhos. Os hotéis, as mentiras, a maneira como ambos haviam mudado em casa.
Lígia me contou que encontrou um recibo de lingerie cara que nunca tinha visto. Contei a ela sobre as cobranças no cartão de crédito em restaurantes onde eu nunca estive. Mas o que realmente me partiu o coração foi quando Lígia me perguntou se eu achava que eles estavam apaixonados. Ela quis saber se talvez, de alguma forma, fosse apenas uma questão de paixão e não a destruição completa de tudo o que construímos. Ela ainda tentava salvar o casamento, mesmo depois de ver as evidências. Olhei para aquela mulher que havia sido traída tão gravemente quanto eu e percebi que ambos buscávamos a mesma coisa. Não vingança, mas justiça. Não destruição, mas verdade. E às vezes, a única maneira de obter justiça é garantir que as pessoas certas estejam na sala certa, na hora certa. Foi então que contei a ela sobre a data do julgamento. Contei que Eduardo estaria lá, testemunhando sobre o caráter de Renata. E foi aí que Lígia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela contratou o advogado da doutora Camila Rios para representá-la no seu próprio processo de divórcio. Deu entrada nos papéis naquela mesma semana. Mas, mais do que isso, pediu para ser chamada como testemunha no meu caso. Cheguei cedo na manhã da audiência. Renata Moura já estava lá com sua advogada, parecendo confiante e serena. Ela havia escolhido sua roupa com cuidado, profissional, mas acessível, como se estivesse em uma entrevista de emprego em vez de dissolver um casamento. Então Eduardo Bastos entrou. Ele era exatamente o que eu esperava. Alto, bem vestido, o tipo de homem que nunca teve que lutar por nada na vida. Ele acenou para Renata e sentou-se logo atrás dela. A casualidade daquilo, a maneira como ele se portava como se pertencesse àquele lugar, me deixou enjoado. Mas então Lígia Duarte entrou. Observei o rosto de Eduardo perder a cor. Vi quando ele se inclinou para a frente e sussurrou algo urgente para Renata. Vi Renata se virar e notar a mulher cuja vida ela estava ajudando a destruir, sentada 3 fileiras atrás da amante do marido. Lígia não olhou para Eduardo, não olhou para Renata. Apenas se sentou, abriu a bolsa e respirou. A audiência começou normalmente. Os bens foram divididos. A guarda foi discutida. O costumeiro caso de término de casamento. Então a advogada de Renata chamou Eduardo para depor. Ele caminhou até lá como se estivesse indo para sua própria execução. Sua voz era firme, mas eu podia ver suas mãos tremendo enquanto ele jurava dizer a verdade. Ele testemunhou sobre a gentileza de Renata, sua inteligência, sua dedicação e foi aí que a coisa ficou interessante. Seu compromisso com a honestidade e a integridade. Quando a doutora Camila Rios se levantou para o interrogatório, fez apenas uma pergunta a Eduardo. Senhor Bastos, há quanto tempo o senhor mantém um caso extraconjugal com a senhora Renata Moura? O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Eduardo olhou para Renata, depois para Lígia, depois de volta para o juiz. Ele poderia ter mentido, poderia ter negado, mas Lígia estava sentada ali, e ele sabia que ela tinha as provas. 8 meses, sussurrou ele. Foi então que doutora Camila Rios chamou Lígia para depor. Lígia subiu ao seu posto com a dignidade serena de alguém que já havia perdido tudo o que importava e agora não tinha mais nada a perder. Ela falou com clareza e calma sobre as mensagens de texto, os recibos de hotel, as mentiras. Contou que descobriu que o marido estava apaixonado por outra mulher por meio de uma mensagem de um estranho. Falou sobre ter que explicar às filhas por que o papai não moraria mais com elas. E então olhou diretamente para Renata e disse: Quero que saiba que não te odeio. Sinto pena de você, porque alguém que fez o que você fez, alguém que destruiu 2 famílias para a própria felicidade, jamais entenderá o que o verdadeiro amor realmente significa. O juiz me concedeu tudo o que pedi. A casa, a maioria dos bens, tudo. Mas essa não foi a vitória. A vitória foi ver Renata perceber que ações têm consequências. Que a vida de outras pessoas importa? Que você não pode simplesmente pegar o que quer sem pagar um preço. Eduardo e Lígia se divorciaram 3 meses depois. Ela ficou com a casa, conseguiu a guarda primária e, pelo que ouvi, está indo bem, ensinando, criando as filhas, construindo uma vida sem mentiras.
Renata e Eduardo tentaram fazer dar certo. Foram morar juntos, tentaram construir algo real com o que haviam roubado. Mas eis o problema dos relacionamentos que começam com traição. Eles são construídos sobre uma base de mentiras e essa base, eventualmente, desmorona. Eles se separaram 6 meses depois. Aparentemente, Eduardo não conseguia lidar com a culpa pelo que havia feito às filhas. Ou talvez Renata não conseguisse lidar com o namoro com alguém que ela sabia ser capaz de mentir para a pessoa que ele alegava amar mais. Não sei se o que fiz foi certo. Não sei se envolver a Lígia foi justiça ou apenas vingança disfarçada de justiça. O que sei é que a verdade veio à tona e todos puderam tomar suas decisões com base na história completa, não apenas nas partes que Renata e Eduardo queriam que vissem. Às vezes me pergunto se Renata alguma vez pensa naquele dia no tribunal. Se ela algum dia vai reviver o momento em que percebeu que a esposa do seu parceiro estava prestes a testemunhar contra ela. Se algum dia vai considerar como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse sido honesta desde o início. Mas aí eu lembro que algumas pessoas não aprendem com seus erros, elas apenas encontram novas maneiras de cometê-los. Se esta história ressoou com você, clique no botão de inscrição e me diga nos comentários o que achou. Eu deveria ter envolvido a Lígia ou deveria ter lidado com isso de forma diferente? E lembre-se de compartilhar este vídeo se você conhece alguém que possa precisar ouvir esta história. Às vezes, a verdade encontra um caminho, mesmo quando não a procuramos. Nem toda verdade vem para consolar. Algumas chegam para desconstruir mentiras bem elaboradas. O mais difícil ao ser traído não é perder a pessoa, mas perceber que o que você viveu talvez nunca tenha sido real. É encarar que, enquanto você lutava por amor, o outro cultivava silêncio, distância e omissão. A dor da traição não está apenas no ato, mas na negação do valor que você teve. E quando essa verdade finalmente se revela, o que fazemos com ela define quem nos tornamos, vítimas eternas ou agentes de transformação. Essa história mostra que encarar a verdade, mesmo com medo, é um passo necessário para a liberdade. A maior lição aqui é que justiça e vingança caminham em linhas tênues. Às vezes, buscar justiça exige coragem, planejamento e até ajuda de quem você menos espera, como a esposa do amante. Foi a união de duas pessoas machucadas que desmascarou uma relação construída sobre mentiras. Não basta apenas expor a verdade, é preciso permitir que ela seja ouvida nos espaços certos por quem tem o poder de transformar dor em decisão. No fim, quem traiu perdeu mais do que tentou ganhar, e quem foi traído ganhou algo ainda mais raro: paz de espírito e dignidade restaurada. Agora me diz, você acha que envolver Lígia Duarte foi um ato de justiça legítima ou apenas vingança emocional disfarçada? O que você faria se estivesse no lugar de Eduardo Bastos, vendo sua esposa encarar você no tribunal com provas nas mãos? Escreve aqui nos comentários de a 0 a 10 qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se essa história mexeu com você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal. Afinal, a vida pode até mentir, mas a verdade sempre encontra um caminho.